Bom dia a todos. Agradeço aqui o convite da Secretaria de Planejamento de Alagoas para que a gente possa discutir um pouquinho, né, qual é a visão de um banco de fomento, né, de um banco preocupado muito mais em fomentar desenvolvimento, né, e, sobretudo, focado no setor público. Eu estava escutando a palestra aqui, essa palestra que antecedeu a nossa, preciosa, sobre inovação, sobre uma visão do que vai ser essa economia moderna que todos nós estamos inseridos, mas, fundamentalmente, o que nós vivemos hoje, a nossa realidade, a realidade de vocês, a nossa do banco, é setor público. Como traduzir aquilo que nós vimos do setor privado tão dinâmico para o setor público, que tem sempre muito mais dificuldades, não é isso? Eu diria assim, graças a Deus, a evolução do debate está melhorando, está mudando. Tá? Nós já estamos entendendo que o Estado, hoje, ele tem que ser muito mais regulador, ele tem que ser muito mais provedor de serviços. O seu cliente, palavrinha mágica, é o cidadão. É isso que ele está voltado. Está deixando de ser aquele Estado burocrático, weberiano, que foi criado em 1945, no DASP, naquela ocasião do governo de Getúlio, para ser um Estado autocentrado em si mesmo, e está migrando um Estado de cidadania, um Estado gerencialista. Esse debate está prosperando, ele já está avançando, e a gente está superando todas aquelas dificuldades iniciais que nós tínhamos, até ideológicas, de discutir o que o Estado tinha que fazer ou não. Tínhamos muita crença que o Estado tinha que fazer tudo. Nós entendemos hoje que não é verdade isso, que o Estado tem que ser muito mais regulador, provedor de serviço e promotor de desenvolvimento. Também estamos entendendo que temos que ter uma consolidação clara da nossa situação fiscal, que é importantíssimo para que promovermos isso, temos o Estado fiscalmente ajustado, fiscalmente organizado, sem déficits crescentes, dívidas, enfim. É um grande trabalho, entendemos que o que o Brasil está vivendo é isso, mas temos essa consciência hoje de que o Estado moderno, que quer prover serviço ao cidadão, tem que ser um Estado fiscal ajustado. Não vai ser um Estado fiscal com problemas de curtíssimo prazo, que ele não vai conseguir se debruçar nessas condições, que ele certamente tem que se debruçar, que é seu fim. Seu fim princípio, né? Ou seja, o que nós estamos falando é governança pública. É isso que nós temos que entender, né? Bom, vou começar com a historinha mais difícil. O Brasil não está bem, no sentido competitividade. O Brasil está estagnado. Está estagnado. É duro, é difícil, mas é bom ouvir falar isso, né? Primeiro a gente tem que entender o problema para depois encontrar soluções para atacar ele, né? Estamos parados, temos aí situações que são meio dramáticas, né? Somos o 70º, 23º país em como se abre um negócio. Acabamos de ouvir aqui uma palestra de um ex-funcionário da Netshoes, né, que trabalha no mercado, e hoje sabemos que abrir um negócio no Brasil é uma coisa muito difícil, profundamente difícil, diríamos até. Repara que nós estamos acima da média mundial, estamos no 3º quartil, vamos dizer assim. Na competitividade, nós estamos em 83º lugar entre 138 países, também da metade para cima, no 3º quartil. Em outras palavras, pegar um produto fabricado no Brasil e botar no mercado internacional é muito difícil, é muito enrolado, é muito burocrático, paga-se muito, um custo de transação altíssimo. Repara que a economia moderna, ainda antes da nova economia, ela tem se movido gradualmente para a Ásia, né? Sabemos que a China, que a Índia crescem a passos largos, e não só esses dois, né? Sem falar em Coreia e Japão, que é da década de 80, 90. Aliás, para quem se lembra, deu uma olhada, em 1960, a Coreia era um país muito mais atrasado que o Brasil, né? Hoje, se a gente vai comprar um carro, que a gente olha, não pode ser mais carro coreano, até passando até os japoneses do que era, né? 40, 50 anos depois, um salto. Mas, além disso, ela tem migrado... Ficar debaixo da luz, tá? Velozmente para a Ásia. E nós estamos falando só de China, não estamos falando de Vietnã, estamos falando de Singapura. Singapura tem sido um exemplo extraordinário. Estamos falando de Indonésia e outras empresas e outros países mais. Essa economia, tá, e por que ela migra tão velozmente para lá e não migra para cá? Por que ela tem dificuldade de vir para a América Latina e para os países? Por causa de uma série de coisas que nós vamos ver aqui agora, rapidamente, né?
e que nós temos que nos debruçar e atacar esse problema, se quisermos realmente botar o Brasil para a próxima geração próspero, né? Repara que a média mundial de competitividade, o Brasil está abaixo da América Latino-Americana. Isso aqui, quem diz é o World Economic Forum, que fica monitorando isso toda vez que pode. A grosso modo, sem entrar muito em detalhes, desses 16 pontos, basicamente 3 explicam por que o Brasil está muito difícil. A regulação tributária é uma delas. Pagar imposto no Brasil não é que seja caro, é caro, mas ele é muito mais difícil do que caro. Me lembro uma ocasião, eu fui servidor também, hoje sou de carreira do BID, mas fui servidor do governo federal e depois cedido, enfim, estou no meio de servidores, essa linguagem é fácil, mas quando trabalhei na Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e na Secretaria de Planejamento, onde me debrucei muitos anos, me deparei com uma coisa que me impressionou. A Petrobras, por exemplo, para recolher ICMS no Rio e outros estados que ela atuava no Brasil, ela tinha um batalhão de 300 advogados. Porque não é fácil declarar, preparar, fazer, recolher, pagar. Enfim, uma empresa no Brasil, servindo como exemplo, uma empresa no Brasil, para poder operar um negócio, tem que ter um custo de transação, um custo lá dela muito grande para poder fazer. Nós temos que nos debruçar muito rapidamente nisso. Os próximos governos vão ter que fazer reformas nessas áreas para que possamos encarar o Brasil como um país de futuro e deixar um legado melhor para as futuras gerações. Porque hoje é muito caro fazer isso. Esse é um ponto. Além da ineficiente burocracia, claro, corrupção, mas esses pontos que estão assinados em vermelho são os principais dos 16 pontos. Falamos muito em infraestrutura, deficiência, tudo isso é verdade. Mas se nós nos debruçarmos em pontos que não necessitamos tantos recursos, basta regulamentar melhor, podemos avançar muito. O BID. O BID é um banco de investimento que tem experiência, como diz o nome, na América Latina e no Caribe. Ele é concentrado nisso. É aí que ele erra e acerta. Como disse aqui a nossa palestrante anterior, parece que o sucesso de quem abriu aquele negócio foi na 52ª tentativa, não é isso? Pois é. Nós trabalhamos com 26 países, em particular, isso que eu quero comentar com vocês aqui agora, trabalhamos com 6, mais o México que não está aí, erramos em algumas coisas, acertamos em outras. E esses acertos é que são diamantes, são preciosos, né? Como é que o BID trabalha? Como todo banco, ele empresta, né? E esse empréstimo empresta para o setor público, agora tem um braço do BID que empresta também para o setor privado, mas empresta para o setor público, e o setor público pode desenvolver projetos de longo prazo. Mas, talvez até mais importante do que isso, que esse projeto aqui, o BID também tem várias doações, trabalha com o que nós chamamos de cooperação técnica. São as doações aos estados, aos países. Um exemplo clássico é o Haiti, do Caribe, é o país mais pobre da América Latina, não tem empréstimo, o BID só faz doação para eles. Mas faz doação para todos os países também. Em particular, nesses 6 projetos de desregulamentação, foram só doações, né? E estamos fazendo um curso aqui no Brasil também. E estamos tão preocupados com esse problema que conseguimos e temos fundos anuais que nós renovamos para poder nos debruçar e tentar alertar, ou ajudar, ou participar, ou ser companheiro, parceiro dos estados e do governo federal ou dos municípios naquilo que concerne a melhorar sua produtividade, sua competitividade, sua eficácia, sua eficiência governamental, com foco na cidadania, no cidadão, que é para isso que a gente entende. Em particular, estamos aí hoje com um projeto com 5 estados, lamentavelmente Alagoas não está aqui, mas que a gente define, primeiro, vamos discutir aqui, vem cá, quanto custa determinado trâmite ou determinado processo que vocês têm? Quanto custa fazer uma matrícula escolar de um aluno no ensino médio aqui em Alagoas? Já pararam para pensar nisso? Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte, poxa, o Estado tem um custo de tanto para... Espera aí, para o ônibus, desce todo mundo. O problema não é esse. O problema é quanto custa ao cidadão fazer a matrícula do seu filho no ensino médio ou ensino fundamental. E não é custo financeiro, é custo que ele está perdendo, por não poder perder aquele tempo, aquele dia de trabalho para fazer, ou por ter uma agilidade, aquele processo que pode levar tempo. Um exemplo clássico e claro, quanto custa tirar uma carteira de trabalho? Não o custo de produzir a carteirinha, que essa está cada vez menor,
Mas o tempo de entrega, por que demora tanto? Se, por exemplo, eu tenho que esperar uma carteira de trabalho em 30 dias, aliás, um parênteses, até onde eu saiba, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem carteira de trabalho, tá certo? Fecha parênteses. Até para a gente parar para refletir por que precisa disso, realmente. A gente esquece às vezes. Mas eu posso ter que esperar minha carteira de trabalho em 30, 60 dias, e, no entanto, ter oportunidade de emprego e não poder exercer aquela oportunidade de emprego porque a carteira não chegou. Isso tem um custo dramático. É esse tipo de custo que a gente está se debruçando e alertando e participando, sendo justo parceiro dos estados e municípios, para poder trabalhar com eles. E, às vezes, descobrindo, errando e acertando daquilo que pode fazer. E, depois disso levantado, aí vem a nossa metodologia produzida lá também, entre erros e acertos, simplificar esse processo. E, por último, vamos elaborar aqui um trâmite em particular de ajudar os estados a fazer um aplicativo. É a terceira fase, nós estamos na segunda, no momento, de, por exemplo, estamos discutindo, mas possivelmente fazer um aplicativo no celular para ajustar alguns estados a fazer a matrícula escolar no ensino médio com muito mais rapidez, eficácia e eficiência do que ele faz hoje, né? Não tem que entrar numa fila, discutir se o aluno tem vaga, enfim, um algoritmo que descubra isso, como que vai acelerar. Nós vamos ver que muito dessas acelerações da inovação no governo vai ter que passar por uma governança eletrônica, não é isso? Isso é uma doação, como eu repeti, e estamos trabalhando em conjunto, né? Os estados são esses: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pará, Santa Catarina. Aqui na região Nordeste foi escolhido a Bahia. Eu cheguei no BID depois de eu ter escolha. A gente talvez tivesse escolhido Alagoas, né? Mas, enfim, fica para o próximo. E no governo federal, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério do Planejamento, que, no fundo, quem capitaliza isso, né? E aí vêm os primeiros resultados, que nos assustaram, né? Só em 5 estados, em 3 trâmites, nós vimos que o Brasil desperdiça, por ano, cerca de 2 bilhões de reais. Gente, 3 trâmitezinhos em 5 estados. Nós podemos ter mais de 500 trâmites no Brasil, tá certo? E, vou lançar um pouquinho aqui, aceleramos para a contratação de uma segunda consultora e mais trâmites mais em estados, porque ficamos preocupados com o nó que essa história está representando. Aí avançamos aqui, vimos, por exemplo, que o trâmite de PVA, em 8 estados, já oferece, se fosse simplificado e reduzido, ofereceria um ganho de quase 13 bilhões de reais. Resumidamente aqui, para não me alongar muito nesses 3 minutos que me faltam, antes do BID trabalhar com o Brasil, o México, que é outro país afiliado do BID, avançou e descobriu que, por exemplo, hoje, cerca de 8% a 9% do PIB do México é perda que o México tem em não se tornar eficiente. Vamos falar dessa maneira. Ora, eu me lembrei de um dado, né? O Brasil, se o México, a República Federativa, tem 8% a 9%, eu arriscaria dizer, possivelmente não com erro, que o Brasil deve ter de 11% a 12% do seu PIB. É dinheiro que não acaba mais. Só lembrando uma discussão em paralela, nós estamos falando de reforma previdenciária no Brasil, e o Brasil hoje parece que gasta 11% do PIB, né, em pensões e aposentadorias, né, e que tem que ajustar para um cenário futuro. Essa outra discussão não faz parte dessa aqui. Mas é um número semelhante ao que ele gasta, 11% do PIB, de sua incapacidade de modernizar seus serviços, grosso modo falando. Então, avançamos aqui no IPVA, no Documento Nacional de Identificação, abertura de empresa, renovação da Carteira Nacional de Habitação, certificado de antecedente. Ainda existe certificado de antecedente no Brasil. Boletim de ocorrência policial em mais 8 estados. Não permeamos os 26 estados e muito menos o governo federal. E ainda tivemos timidez de entrar nos trâmites talvez sejam os mais enrolados de todos, que são a tributação, apenas no IPVA. Enfim, esse aqui é o exemplo do México, um exemplo clássico aqui. Abrir um negócio hoje em Minas Gerais levava 45 dias, hoje está levando 6 dias. Abrir um negócio num subnacional Colima, no México, levava 57 dias, hoje está levando 7 dias. São coisas que não, veja bem, não está exigindo tanto recurso. Nós aqui no Brasil falamos, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, que não tem dinheiro, não tem recurso, não tem orçamento, aquela coisa toda que a gente conhece. Nós estamos falando de uma coisa mais simples. Vamos nos debruçar do que nós, como estamos fazendo, e tentar melhorar isso, digitalizar. Ou seja, identidade civil nacional, associar, ampliar o uso de pagamento eletrônico, identificação digital, estratégia nacional de redução de custo de transação. Só um outro comentário, né? Se eu quiser, eu abro em cada estado do Brasil, como cidadão brasileiro, eu posso tirar uma carteira de identidade, eu posso ter 26 carteiras de identidade.
além da minha carteira do CREA, do meu conselho, além de uma outra carteira de um eventual. Eu posso ter, além do meu número do CPF, além do meu número do INSS, eu posso ter 15, 20, 30 documentos para dizer que eu sou eu mesmo. Qualquer país mais avançado hoje está tendo uma identificação civil nacional única. Nós estamos migrando para isso, mas estamos ainda com lentidão. Temos que avançar. Isso tem um custo imenso de manter essa estrutura para fazer. E a gente está tentando mensurar pela primeira vez. Enfim, o futuro do governo é digital. A inovação é digital. Temos que acelerar isso dramaticamente. O BID tem uma experiência de que praticamente 78% dos países da América Latina já estão com esse processo em andamento. Alguns países avançaram muito. O Chile, por exemplo, eu arrisco a dizer que daqui a alguns anos o Chile vai ser um país desenvolvido, o Uruguai também. Nós temos que acordar para isso. O BID ajuda nesse sentido, né? O governo federal lançou agora a estratégia de governança digital, eu tive presente na audiência. É isso que temos que fazer mesmo, avançar, acelerar. Temos que, de fato, fazer transparência, que, além de tudo isso, reduz a corrupção. Temos que simplificar e temos que inovar. A palavrinha mágica hoje é inovação, né? Essa é a palavrinha mágica da gestão. A administração virou gestão e gestão está virando inovação. Essa é a lógica que a gente tem que perseguir. O banco é um parceiro para isso. Parceiro sem necessidade de pensar que tem que emprestar para pagar. Não é isso. Claro, se desejar fazer um projeto a longo prazo, esse é o caminho. Mas o parceiro para trabalhar, trabalhos analíticos que ele tem, muita coisa produzida, a gente se esquece disso. Ele tem uma rede política hoje que trabalha muito com o CDE para melhorar a questão regulatória da América Latina e no Caribe. Em particular, nós estamos querendo fazer um esforço de fazer uma rede digital de governos brasileiros, estaduais. Já temos hoje uma administração de uma rede digital de governos na América Latina e Caribe. A gente se encontra uma vez por ano, às vezes discute problemas, erros, acertos. Aqueles 52 entram na pauta para errar menos futuro. E hoje nós estamos fazendo um esforço com o Conceplan, com o Consad, para ter uma rede digital de governos estaduais. Experiências bem-sucedidas em Alagoas podem migrar para o Rio Grande do Sul e vice-versa. Pará, aqui em particular, esses trâmites que nós analisamos já avançaram muito. Discutir hoje uma matrícula escolar nesses estados é uma discussão diferente, é uma discussão de nível melhor. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. E serviço de aconselhamento, né? Temos metodologia, entre erros e acertos, acabamos produzindo material de metodologia que pode oferecer ajuda para os estados, né? Bom, e por último, né, terminando aqui já, avançando um pouquinho o horário do espaço, tem uma publicação no banco hoje, também disponível para download na internet, além de ter físico também, ninguém precisar aqui, eu posso tentar arrumar, já traduzido para português, que é essa, em vez de os governos se servirem, o governo está servido, né? E que conjuga uma coletânea de experiências entre certo e errados de países da América Latina e Caribe que possam oferecer ajuda para todos, né? Enfim, o papel princípio do banco é fundamental, de banco de fomento, é fundamentar isso, não um banco de mercado, e ser parceiro e ajudar na produção dessas soluções. Resumidamente, inovar do setor público. Trazer uma visão diferente, geração moderna de servidores, geração nova, uma nova economia digitalizada. É esse o Estado moderno que o Brasil tem que inserir, que o banco ajuda, mas que o Brasil tem que estar presente. Muito obrigado, era isso.